Começando o episódio 3. Já para começar o seguinte, esse na verdade é como se fosse um episódio 1, depois da apresentação do primeiro episódio duplo, né? Então, basicamente a gente teve uma introdução de 2 capítulos, né? Ou um episódio duplo. E agora, na verdade, é o primeiro capítulo que vai contar a história de algum personagem, no caso é a Kate. Só para deixar claro, cada capítulo tem um título, sempre teve, né? E muita gente não se atenta aos títulos. E o título desse é Tábula Rasa, que aí é um conceito de filosofia muito antigo, mas eu vou falar dele depois, mais para frente. Então vamos começar capítulo 3. O episódio já começa com um policial ferido, né, falando pro Jack sobre a Kate. E ele pergunta pro Jack onde está a minha algema, né? Então isso já explica, de certa forma, o mistério deixado no episódio anterior. E também o primeiro episódio inteiro, né? Ele chegou a já deixar 2 questões no ar. Uma sobre o Charlie, né, ser usuário de drogas, e outra sobre a Kate, que agora já desenvolve a da Kate. Então todo episódio tem um... Como eu vou dizer assim, o jeito que termina o episódio já é agilizando o começo do próximo. Então, como o anterior terminou com a questão da Kate ser a fugitiva da polícia, então esse já começou. E isso vai acontecer daqui pra frente também. Todo final de episódio vai linkar com o começo do próximo. Depois que eles se reúnem na volta da expedição que eles fizeram pro topo da montanha, aí eles relembram o que aconteceu, né, da transmissão da francesa. E ela também está há 16 anos na ilha, que é um dos números do Hurley. E a questão desse episódio, ele foca muito pouco sobre os mistérios da ilha, né? Aí o mistério é a Kate. É ela, é o passado dela, é o que ela fez. Então a série ela vai estendendo os mistérios da ilha nos personagens também. Isso muito pouca gente se toca nisso, que a série não é só sobre a ilha, também é sobre os personagens. Então, já nesse começo, a Kate pergunta assim, na hora que tá todo mundo discutindo sobre se vai falar ou não para os outros sobreviventes sobre a transmissão da francesa, a Kate fala assim, então a gente vai mentir. Então, por exemplo, ela tá mentindo para todo mundo sobre ela ser a fugitiva, sobre as algemas ser dela. E aí a gente já vê um lado que tá todo mundo mentindo também. Então tem uma coisa assim, né, um ponto de vista, tá mentindo por um bem comum, para não deixar todo mundo em pânico. Logo depois tem a parte que eu já comentei, que Lost e Jurassic Park são na mesma ilha. E aí o Hurley perguntando pro Jack sobre se o barulho do monstro era um dinossauro, né? E logo depois o Hurley encontra o papel com a foto da Kate e pergunta pro Jack o que será que ela fez. Então Lost já elabora o mistério e já elabora o jeito que os próprios personagens puxam as questões, né? Então isso a gente já sabe o que ela fez, né? Só que isso a gente demora uma temporada inteira e só no capítulo 6. Não, acho que é na segunda temporada, nos primeiros. Mas eu não lembro se é o 6º capítulo, acho que não, acho que é no 8. Mas a gente já tem, eles já vão elaborando as coisas, né, pelos próprios personagens das questões da ilha e da série como um todo. Então o Hurley, nesse momento aí, ele é o personagem que questiona isso. E a gente vai saber isso lá pra frente, né? Tanto que o episódio que vai contar isso se chama O que a Kate fez. Se eu não me engano, episódio 9 da segunda temporada. Aí volta pro pessoal na mata
E o Boone pega a arma de noite e tem aquela confusão e todo mundo escolhe dar arma pra Kate, como se ela fosse a menos perigosa, né? A gente já sabendo que ela é fugitiva, então a gente vê isso de uma forma mais interessante, né? O que eles vão fazer agora, né? Prestes a isso. E tem uma outra coisa que já aconteceu no episódio anterior, que eu esqueci de comentar. Que a Kate finge que não sabe mexer numa arma, depois que o Sawyer atira no urso polar. E lá pra frente, nessa mesma temporada, vai ter um capítulo que vai mostrar a história da Kate no passado. E ela, junto com o assaltante no banco, né? E ela também se finge de refém. Só que ela tá junto com o cara, entendeu? E ela também usa essa mesma frase: eu não sei como mexer numa arma. Então você vê que aquilo ali já vai linkar com outra coisa, né? Ali naquele momento ela também tava mentindo. O flashback da Kate, na verdade, tá querendo mostrar que ela é uma pessoa legal, entendeu? Apesar de tudo. E ela ficou com um fazendeiro quando ela fugia da polícia. E ajudou ele lá na vida dele, né? E ele acaba entregando ela pra polícia. Então basicamente é essa questão do flashback. Dela ter confiado num cara e o cara tentado entregar ela pra polícia, né? Mesmo assim ela tenta salvar o cara e tal. Aí a gente tem o momento do Sawyer com o Jack, né? Conversando dentro dos destroços do avião para pegar medicamento e etc. E também é um momento de, como eu vou dizer, mostrar o contraste entre os dois personagens, né? Que o Sawyer é praticamente um vilão da primeira temporada. E então tem esse momento. E logo depois tem o momento da Claire com o Charlie, encontrando a cadeira de roda do Locke, que a gente já sabe que a cadeira era dele, que ele era paralítico. Só que isso já tá preparando o próximo capítulo, né? Que é sobre a história do Locke. Então Lost vai armando uma teia entre todos os personagens que vai se desenvolvendo. Então não é tão, digamos, essa questão do mistério de desenvolvendo as coisas com o tempo não é uma coisa que o roteiro tá perdido. Eles sabem exatamente o que eles vão fazer e aonde eles vão levar os personagens. E eles já vão jogando, né, isso mais à frente. Até nesse capítulo mesmo vai ter uma coisa muito interessante que ninguém percebeu no primeiro capítulo, não é? Que a Kate fala pro policial que eu ia te pedir um favor. E isso é lembrado nesse capítulo, no terceiro capítulo, né? Isso é interessante pra caramba, porque de certa forma, quando eles elaboraram o episódio piloto, eles já deixaram essa brecha para trabalhar mais pra frente, né? Também o Charlie pergunta pra Claire sobre o marido, né? O pai do bebê, já que ela tá grávida, e a gente já sabe lá pra frente que ele abandona ela e tal. Então, muitas coisas vão sendo tocadas no o assunto, só a introdução, e vai ser desenvolvido lá na frente. No segundo flashback da Kate, que mostra ela pegando uma lata com dinheiro que ela guarda atrás de uma prateleira, dá pra ver que tem assim um monte de vidro com frutas e escrito 2003. E a gente sabe que o avião caiu em 2004, certo? Em 22 de setembro de 2004. Então, se a pera, é pera que tá escrito assim, pera 2003, Pierce, né? Então é mais pra gente se situar em que momento o flashback está se passando. Isso daí é muito interessante também, porque eles criam uma cronologia e dão dicas de quando tá acontecendo esse flashback. Se é muito tempo antes, se é momentos antes. A gente vai criando esse quebra-cabeça cronológico com os personagens. Da mesma forma que eu falei do jeito que eles fizeram com a aeromoça, passando pelos 3 personagens no primeiro capítulo, a gente vai ter que fazer isso agora com todos os personagens e o passado deles e criando um quebra-cabeça. Então, esse flashback da Kate se passa em 2003.
certo? Ou se ele não se passa em 2003, pode ser também que seja a pera de 2003. Tá conservada ali, mas que não é tanto tempo atrás, né? Isso é uma coisa de no máximo 1 ano atrás, esse flashback. E também nesse momento que o fazendeiro fala com ela, ele fala assim: você tá aqui há quase 3 meses. Já é um outro método que os escritores encontram para falar que da primeira cena para essa passou 3 meses, certo? Então a gente tem que criar a cronologia da Kate assim. Ela na fazenda chegando, passou 3 meses e agora tá em 2004 na ilha, entendeu? A gente tem que fazer essa cronologia o tempo inteiro, com todos os personagens. Entre um flashback e outro passa muito tempo, e isso é muito legal. Se você pensar que eles têm a liberdade de criar uma história de fundo para os personagens muito mais ampla e muito mais longe do presente na ilha, né? A gente consegue ir para o passado dos personagens de uma forma muito longa. Eu acho que eu nunca vi nenhum filme, série ou programa de TV, qualquer coisa que tivesse essa característica de criar uma história de fundo dos personagens usando esses flashbacks curtos, né, que intercalam com a história. Isso é bem legal. E na verdade é a marca principal do seriado, né? Isso aí virou uma coisa muito abrangente quando a gente pensa lá pro final, que depois vai ter o flash do futuro e depois vai ter o flash de viagem no tempo, o flash entre os personagens que saíram da ilha e voltaram para a ilha. Então essa estrutura da série como um todo, se você observar do começo até o final, ela é muito coisa de gênio isso daí. Também a Kate já tá dizendo o nome dela falso, né? Que a gente sabe que vão ser vários nomes falsos. E aí ela se apresenta como N para ele. E também o fazendeiro fala uma frase que o Jack vai repetir, né? Que é: todos merecem uma segunda chance. Vai fazer um link diretamente. Tem muitos momentos no Lost assim também que algum personagem fala alguma coisa que desperta um insight na lembrança da pessoa, né? Então tem muito isso também. Esses flashbacks geralmente, na primeira temporada principalmente, eles estão ligados com lembranças, reflexões momentâneas dos personagens. Lá pra frente tem alguns capítulos que não são necessariamente linkados com isso, mas é legal ver isso, que alguém na ilha fala uma coisa e desperta uma lembrança no personagem. E aí a gente fica nessa ida pro passado, que também é uma coisa muito interessante, ó. Às vezes a gente vê um filme, um personagem, que ele tá escondendo um segredo. A gente às vezes sabe qual que é o segredo, ou às vezes o personagem faz um tipo perto de outro personagem e quando ele se tranca num quarto, a gente vê o que esse personagem está fazendo, entendeu? E no Lost a gente vai mais além, a gente vê o que esse personagem está pensando, entendeu? O que está passando na cabeça, no subconsciente de cada personagem, que são essas lembranças, né? Então isso é muito louco, quando talvez a gente nem tenha se dado conta de que o Lost faz isso, que ele vai no subconsciente, na lembrança que a pessoa tá tendo e como que isso afeta diretamente ela. Aí teve a cena agora que a Kate lembrou de como que foi quando o cara entregou ela pra polícia e o policial emparelhou o carro, né? E também tem a questão de que mais um número do Hurley já tava aí também, que é o 23, que 23 mil é a recompensa que o cara teria por entregar a Kate, né? Aí a gente vai ter também o Michael com o Alt. Na verdade, o Michael com o Alt, a Sam e o Dean, eles têm uma história aí, os 4, que vai ser desenvolvida na série praticamente como um todo, né? Até a saída e a volta do Michael. E também aconteceu uma outra coisa aí, que o Alt pediu pro Michael procurar o cachorro. E o Michael falou: eu vou quando a chuva parar. E logo depois a chuva para.
Será que já é outra prova do poder mental do Walt? Já que no outro capítulo a gente viu que ele estava lendo a revistinha com o Urso Polar e o Urso Polar apareceu. E a gente já sabe que ele fez isso com o pássaro, né, no passado. Então é outro detalhe aí já sobre o Walt. Também tem a cena que o Charlie e o Locke conversam rapidinho, né? E o Charlie fala, eu tenho uma banda e o Locke aparentemente parece não dar nem bola pra isso. E a gente já sabe que daqui a alguns capítulos o Locke vai falar, eu conheço a banda, eu conheço os 2 discos, eu sei tudo sobre a banda. E nesse momento o Locke tá fazendo um apito pra chamar o Vincent, né? Que é o cachorro do Walt. E também é outra coisa que já tá desenvolvendo pro próximo capítulo, aquilo que eu falei, né? Um capítulo, ele sempre vai ser desenvolvido no capítulo anterior pra já deixar a gente pensando nisso. Então, até esse momento da série, o Locke praticamente não fez nada, né? Em 3 capítulos. E a gente já sabe a importância do personagem lá pra frente. Só que nesse capítulo, pontualmente, eles estão já preparando a gente para a história do Locke. Agora, acho que a cena mais interessante desse capítulo é quando a Kate vai fazer uma fogueira e ela vê que o fósforo acabou. E o Sawyer chega para ela e pergunta assim, você quer fogo? Aí ele mostra o isqueiro. E nesse momento, a gente já sabe, hoje, né, assistindo depois, a gente já sabe que a Kate foi pega pela polícia porque ela matou o padrasto, né, que agredia a mãe dela, explodindo a casa com ele, né, deixou o gás ligado e jogou um isqueiro. Só que nesse momento que a série estava passando ainda em 2004, isso aí não era nenhuma coisa cogitada, né? E o isqueiro que o Sawyer tá mexendo é praticamente um isqueiro bem parecido com o que a Kate está mexendo nesse capítulo lá na 2ª temporada. E o jeito que ela reflete, ela dá uma olhadinha pro Sawyer e dá uma reflexão e fala, quero. Então, assim, é como se ela tivesse tido um flashback aí que a gente ainda não estava apto a saber, entendeu? E, obviamente, quando você pensa que Lost foi feito para televisão e talvez esse seriado nem, sei lá, não virasse esse fenômeno todo, né, que foi. Então, assim, eles já foram deixando, de certa forma, alguns detalhes pra gente pegar reassistindo, entendeu? Porque, de certa forma, ele já tinha uma noção. Ou será que foi uma coincidência? Não sei. Aí tem o momento que o policial fala com o Jack, que para ele não acreditar nela, né? E também o Jack faz de novo a pergunta, o que ela fez? E ele não responde. E logo depois aí retorna o flashback do mesmo ponto aonde o flashback anterior parou, que era a Kate encontrando com o policial depois que o cara entregou ela pra polícia, eles na estrada, né? Então é uma outra reflexão continuando o flashback, isso é muito legal. Eu falo assim, às vezes algumas coisas a gente não espera num filme, numa série. Se você pensar que a série foi vendida, anunciada como uma série de sobrevivente de um desastre de avião. E de repente a gente começa a já ver a vida do passado de uma personagem que abre uma questão seguinte. Aonde que a série quer levar a gente com essa história dela? Por que não tá mostrando a ilha mais? Por que esqueceu do urso polar? Por que esqueceu da francesa? Por que esqueceu do barulho na floresta? E a gente tá vendo o passado dessa personagem. Entendeu? Então isso exige que a série vá ter uma conclusão com isso, de alguma forma. Uma outra característica desse episódio e também do anterior sobre a Kate, né, é que a gente sabe que ela é fugitiva da polícia e o episódio, em vez de mostrar um lado negativo, ruim, malvado dela, mostra ela até salvando o cara que estava entregando ela para a polícia.
E a gente já viu também que na queda do avião, o policial só se salvou porque ela colocou a máscara de oxigênio nele. Então, Lost tem essa coisa de fazer a gente criar um rótulo sobre o personagem e depois mostrar uma coisa completamente oposta ao que a gente rotulou. E é justamente nessa estratégia que a gente se perde, que é o título do seriado é Lost, né? A gente fica perdido sobre o que acreditar, o que é verdade, entendeu? Então, em Lost, a verdade ela tá sempre colocada à prova, né? Será que é isso mesmo? Entendeu? Como é que uma pessoa que está sendo levada pela polícia salvou o policial que estava levando ela e salvou o cara que estava entregando ela para a polícia? Isso é muito louco. E aí depois que a gente vê que ela salvou o cara, o flashback corta para mostrar de novo que o policial pergunta que favor que você ia pedir quando o avião estava caindo. Coisa que a gente já tinha esquecido lá no primeiro episódio, né? E ela fala que ela queria que o cara recebesse mesmo a recompensa dos 23 mil. Porque ele precisava pagar a fazenda. E aí, depois disso tem a morte do policial, que o Sawyer mata ele, né? Que ele pede pra morrer, na verdade, né? E aí a gente corta pro Locke encontrando o Vincent e pedindo pro Michael entregar pro Walt. Só uma questão de curiosidade, quem gosta de ver erro de gravação. Nessa cena que o Walt tá deitado, perto do Michael, entre as cenas ele uma hora tá virado pra direita e uma hora tá virado pra esquerda. Isso é só um detalhe. E aí termina com o Jack falando pra Kate que ele não quer saber o que ela fez. Então, interessante também que a gente teria talvez a oportunidade já nesse momento de saber o crime que ela cometeu. E a história acaba arrumando pra outra coisa. O Jack acaba sendo meio que cúmplice dela, né? E termina meio que bem esse episódio, né? É um dos episódios que termina de forma tranquila. Então ele dá uma geral em todos os personagens, né? Passa pelo Hurley com fone de ouvido, pelo Jim, pela Sam. E também mostrando um pouco que nem todo mundo é aquilo, porque o Jim já é um pouco mais carinhoso com a Sam, o Boone com a Shannon. O Said joga uma maçã pro Sawyer, que eles estavam brigando. O Charlie com a Claire, talvez um relacionamento se desenvolvendo. O Walt encontrando o cachorro. Por isso que eu falo, é um episódio que termina bem ainda, né? Só que aí, de repente, a câmera dá um giro de 360 graus e mostra o Locke encarando o Michael e o Walt. Uma expressão meio fechada, né? Não se sabe muito o que ele está analisando. Só que aí já vai linkar com o próximo capítulo, que mostra o Locke abrindo o olho, né? No passado dele, da ilha, como foi o acidente para ele. E a partir daí a gente vai ver um outro ponto de vista. Então vamos lá. A gente teve até agora o ponto de vista de todos os personagens da série no primeiro capítulo, no 1 e no 2. Esse terceiro capítulo foi mais sobre a Kate, certo? Que não abrangiu muita coisa sobrenatural ainda, né? E agora o próximo capítulo vai ser já uma coisa mais sobrenatural, pela história do Locke. Então o capítulo 3 já termina mostrando, de certa forma, o que vai continuar no capítulo 4, que é a história do Locke, né? Só uma questão de curiosidade também, e muito interessante, que vai esse capítulo com uma outra cena lá pra frente, e que muita gente talvez não tenha percebido, é que na hora que o fazendeiro tá levando a Kate do carro, e tá tocando uma música da cantora Patsy Cline, né? E o fazendeiro pergunta pra Kate assim, vocês ouvem a Patsy Cline lá onde ela morava, né? Aí a Kate fala, ouve-se Patsy Cline em todos os lugares.
como se ela fosse uma cantora famosa, né? E o que acontece? Na ilha, a Kate vai encontrar um disco de vinil dessa cantora e vai ouvir. Só que não vai, quando isso acontece na série, acho que nem citam que é essa cantora. Então, assim, é um detalhe aí, né? Realmente se ouve Patsy Cline em todo lugar, até na ilha. Então, só para finalizar a análise sobre esse capítulo, o capítulo não tocou nos mistérios da ilha, não tocou no urso polar, não tocou no monstro, nem chegou na Dharma ainda, nos outros, nada. Então, qual que é a parada desse capítulo e também de Lost? Ele faz mistério com os próprios personagens sobre quem eles são, né? Então a série quis mostrar sobre a Kate e abrir as questões sobre ela. Por isso que eu falo, Lost não tinha essa necessidade de fazer isso. E geralmente quando eu vejo qualquer crítica ou qualquer análise sobre a série, ninguém fala disso. Eles só falam que coisas que não foram respondidas ou não sei o que. E esses mistérios que geralmente citam que não foram respondidos são detalhes irrelevantes pro contexto da série. E quando a gente vê esse flashback principalmente da Kate no passado, e depois a gente vai ter vários outros aí no decorrer, que vão encaixar antes e depois desse, certo? Então é muito interessante ver toda essa construção, o jeito que os escritores encontraram de inserir essas lembranças na história, né? De forma que não ficasse muito forçada. E de repente a Kate para lembrar e remete ao passado dela naquele momento. E a passagem de tempo entre cada flashback, isso é sensacional. A graça do seriado é isso. Você vê que foi um episódio que não tocou nos mistérios da ilha, né? Só citou ali rapidinho a história do dinossauro e tal, mas que a série em si não é sobre isso. A série é sobre você pensar uma coisa e essa coisa talvez te confundir, né? Quando você tem uma informação a mais. Então a gente tem uma imagem que a Kate era a fugitiva da polícia e de repente agora ela é uma pessoa muito gente boa que salvou os próprios caras que estavam tentando entregar ela, né? Então acho que isso é a essência de Lost. Quando alguém define Lost, não vejo ninguém falar disso. E até quando falam hoje em dia, né, que existem séries que tentam imitar ou ser uma nova Lost, se você jogar no Google aí e escrever nova Lost, você vai ver que todo ano tentam fazer um novo fenômeno. Só que eles não imitam, eles não se baseiam nessa questão dos personagens, eles se baseiam em mistérios só, entendeu? Isso que é um erro que as pessoas não conseguem ver. As pessoas veem como se Lost fosse só uma série de mistérios, né, sobre a ilha. E perdem todo esse contexto. Acho que isso que faz a diferença, né? O diferencial de Lost, eu acho que é isso. Agora voltando ao tema do título do episódio, olha que interessante. O título do episódio é Tabula Rasa, que traduzido significaria algo como folha de papel em branco. É uma teoria dos filósofos, de um filósofo na verdade, que é sobre o ser humano ser uma folha de papel em branco que se adapta ao mundo, né? Como se a gente não nascesse com uma característica definida, uma personalidade, e a gente fosse uma folha de papel em branco que vai sendo moldada com o passar do tempo. E o nome do filósofo que trouxe essa ideia, adivinha? John Locke, que é o nome do personagem do Locke, né? Do careca que pegou o cachorro pro Michael. Então, de certa forma, Lost tem um fundo de filosofia que eu ainda tô conhecendo muitas coisas de Lost ainda, né? Que eu tô lendo outros livros também sobre filosofia e Lost. Tem 2 livros, se alguém quiser procurar.
que é Lost e a Filosofia de Lost. São 2 livros diferentes, mas eles abordam sobre esses temas, sobre nomes de filósofos e teorias que estão na série, né, de certa forma representadas ali. Como, por exemplo, o Desmond é Desmond David Hume. David Hume é o nome de um filósofo. A Rousseau é o nome de um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, só que na série é Daniel Rousseau. E tem um monte aí no meio, né? Então, assim, eu também pretendo chegar no ponto de comentar cada um deles. Então, é isso. Acho que finaliza aí o capítulo 3.